24, foi usado, se não me engano era 24, tivemos um 73 e agora tivemos 2016. Voltamos? Voltamos. Voltamos aí? Voltamos aí? Dá uma olhada aí. Voltou. Então vamos lá, retomando. O professor Ives chama atenção e relembra o nosso saudoso professor. Nós estamos sendo derrubados, viu? Derrubado, saudoso professor. Depois da audiência pública, eles estão mais atentos aí com quem anda falando. Mas a gente vai continuar tentando transmitir essa conversa aqui de forma, enquanto der, né? Sim, continuando. E o nosso querido Moreira Alves. Comentar sobre o Código de Processo Civil da Editora Falência, uma coleção, e ele escreveu um processo civil, a parte de recursos. Eu vou até tentar recuperar esse livro. É um livro de recursos, é só um valor. Eu acho que a gente consegue. Não, a própria Editora Falência tem. É um livro inteiro que são vários autores que escreveram, e o Moreira Alves, ele escreveu sobre recursos. Sim. Entendeu? Então vamos lá. E aí, o professor Ives, ele veio dizer o seguinte: eu estava lá na Constituinte, nos anais da Constituinte. Qual? Na de 88. A de 88 eu também estava. A de 88. Mas ele chama atenção para um detalhe, ele diz: eu tive a preocupação de fazer parte do grupo que discutiu a temática da separação dos poderes. E aí lá... A de 88, só um parênteses, eu também estava e muito modestamente influí. Legal. Influí porque... Na parte do rural, né? Nela quase toda, inclusive, nós conseguimos mudar a temática da Constituição, porque a Constituição de esquerda, nós conseguimos trazer para a direita com aquele movimento ruralista que nós fizemos, que eu fui um dos que iniciou lá em 85, quando eu era uma criança. Um menino. Mas então, continuando. Aí o professor Ives disse, ele falando, que o objetivo, a intenção do legislador, quando ele desenhou, eles começaram a desenhar, por isso que eles construíram o artigo 2º lá, o artigo 1º, construíram na República a democracia, o Estado Democrático, e logo em seguida colocaram fundamentalmente o artigo 2º, que é a questão dos 3 poderes. Em primeiro lugar, claro que numa democracia... Não se esqueça que você está fazendo essa volta todinha para chegar nos fundamentos... Para chegar nos fundamentos... do entendimento do 142 permite Exatamente. que um dos poderes convoque as Forças Armadas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Então, pronto. O professor Ives, então, o que ele vai trazer, o professor Ives? Ele vai dizer que naquela oportunidade se colocou no artigo 2º da Constituição Federal e priorizou, como sempre deve ser feito numa democracia, o poder legislativo. Esse é o grande poder. Sim. O grande poder Ele efetivamente vai aumentando o povo. Esse E não é à toa que ele é o primeiro colocado na Constituição. Pronto. Em segundo plano, tu tens o poder executivo. Que lamentavelmente está aí omisso, submetido, prostrado perante os outros poderes, se vendendo, negociando na bacia das almas aí. Agora o presidente da Câmara agora está aí no desespero. Mas isso é forma de ingresso, a gente precisa mudar o presidente cortou lá o dinheirinho dele lá, estão lá desesperados, mas estão aí negociando a preço de 30 moedas de ouro. Que é muito pouco. Eu faço mais referência ao personagem histórico. Eu sei que tu está fazendo, mas aí eu quero saber se tu está se referindo como se fosse pouco, está se vendendo a um preço pequeno. Pelo que eles estão vendendo. Entendi. Assim como foi lá. Ali, por qualquer preço que ele vendesse, 30, 300, 3 mil, 3 milhões, seria muito pouco. Exato. Eu não falo pelo valor das moedas. Sim. Eu falo pela desprezívelidade, pelo desprezível da conduta. Entendi. Pelo desprezível da conduta. Pronto, entendi. Então, quando eu falo se vendendo por 30 moedas de ouro, eu estou exatamente comparando com aquele personagem que vendeu o nosso Salvador. Não só o dinheiro, mas a ocasião dele, levando em consideração todo o contexto. Vamos lá. Então, o professor Ives, ele vai trazer uma explicação que ela é histórico-interpretativa. Ele vai dizer, olha lá, se pensou em que se deveria, na verdade, diminuir a força do poder executivo, mas nunca se imaginou que o poder judiciário pudesse, de alguma forma,
crescer e ascender e descumprir as normas Até constitucionais. porque ele teoricamente é o mais fraco, né? Pois é. Não tem força, não tem Pronto, polícia. não tem força, não tem polícia, não tem legitimidade porque não foi votado. Pois é. Então até aí eu concordo com ele. Então ele busca a solução, ele vai buscar a solução num contexto mais histórico, nos anais do Congresso e tal. E aí eu respeito esse entendimento dele, entendo, e acho que é uma solução que ele vislumbrou como um homem inteligente que é, um sujeito de 85 anos, experiente, conhecendo muitas constituições, conhecendo o cenário do direito constitucional. E muito mais vivido do que a gente. Muito mais, e um cara que pensava direito constitucional antes que ninguém imaginava. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ingressar, a estudar o direito constitucional, foi por um capricho meu, por conta da minha paixão, assim, no sentido da admiração que eu tinha pelo Pontes de Miranda, que era constitucionalista, foi o cara que eu conheci logo no primeiro ano da minha faculdade, e eu quis seguir a linha do Pontes de Miranda, estudando processo civil e direito constitucional. Processo civil e direito constitucional. Fiz exatamente a linha do Pontes de Miranda. Mas vamos voltar aqui para Mas eu quero voltar. É. E aí, então, o Ives, eu estou especificamente falando do Ives. O Ives Grando, o que ele vai dizer? Ele achou, Charles, uma solução jurídica dentro do Estado de Direito, no entendimento dele, que fizesse uma interpretação histórico-constitucional. Então, assim, eu, que já sou um cara mais clássico, porque além dessa leitura, fui ler Poder Constituinte, fui ler Canotini, e ele inclusive fala do Canotini e critica o Canotini. Mas o Sebastião também tem esse mesmo entendimento. Entendi, pois é. Então, o que eu quero te dizer é que o texto constitucional, para mim, a interpretação que deve ser feita tem que ser literal e interpretativa para o texto constitucional. Eu até acho que nas leis, as leis formais que são criadas, o espírito da lei, lembra que quando a gente vai estudar a teoria do direito, que a gente vai estudar os tipos de interpretação, e a gente tem histórico, interpretação legal, interpretação literal, aí tu tens vários. Para mim, no texto constitucional, como é uma norma, assim, quase que intocável, que é uma norma que tem que ser uma norma primordial, que expande a criação do Estado, porque ela cria o Estado, tu não tem como fazer essa reflexão anterior à fundação do Estado. Para mim, o poder constituinte. Então é como se a norma hipotética fundamental ela não pudesse influenciar no resultado da norma constitucional. Então, para mim, escuta, a interpretação possível do texto constitucional ela tem que ser literal. Literal. Então, para mim, e na leitura literal do artigo 142, eu não vislumbro essa interpretação. É por isso. Eu entendo e respeito que a interpretação dos anais do debate que aconteceu no Congresso, na Assembleia Constituinte, poderiam ensejar essa discussão. Mas a interpretação literal é sempre a interpretação mais pobre. Mas para o texto constitucional, não. É sempre a mais pobre. Não para o texto constitucional. Imaginemos o americano interpretando literalmente a Constituição americana. Não. Ele interpreta e também ele expande. Não. Tu não pode fazer interpretação histórica do texto constitucional. Imaginemos o americano interpretando literalmente a Constituição americana. É difícil discutir comigo essa questão por O conta dessa formação alemão constitucional. também interpreta Todos eles interpretam literalmente. a Constituição. Todos eles interpretam interpretam. Todas, de controle de constitucionalidade, esse negócio todo, a interpretação ela é muito mais ampla. Não, o texto objetivo é sempre literal. O que é expansivo é o resto. Mas não vou entrar aqui no debate, eu acho que isso aqui fica mais para os nossos espectadores, eles ouviram a tua opinião, Pronto. ouviram, acho que eles é que têm que tirar a conclusão de qual corrente se filiarão. Mas assim, eu queria falar para ti que de todas as falas ali dos manifestantes, das que eu assisti pelo menos, Sim. claro, eu vi falas belíssimas, de pessoas altamente preparadas O argentino, inclusive, falou. capacidade, O argentino vai cair lá, né? e com Vai cair lá. capacidade jurídica e conhecimento enorme, mas para mim as falas Muitos indígenas. mais impactantes, para mim as falas mais impactantes foram das pessoas mais simples. Sim. Por exemplo, a fala daquela menina do Te Atualizei, para mim foi uma fala do impacto tremendo. Eu vi aquela menina falando. Ela pedindo, ela é uma mãe de família, ela tem 2 filhos, é uma mulher que gosta de falar política, que tinha um programa para falar de política, falava a opinião dela, até sem muito fundamento político, da forma que ela via e se manifestando de forma a dar vazão à liberdade de expressão dela. Ela ontem me disse: me tratem, por favor, como vocês tratam os traficantes, como vocês tratam os assaltantes de banco. Me tratem, processualmente falando, como vocês trataram o chefe do maior esquema de corrupção que esse país já assistiu,
quando vocês o descondenaram para que ele fosse presidente da República. A mim não me é dado sequer o direito de saber por que eu estou sendo. Ela está sendo. Então assim, processada também, né? e ela não sabe nem por quê. Ela não sabe nem por quê. Então achei uma fala. Sim, é vinculante ali. Achei uma fala muito impactante. Assim, me pegou assim, muito fortemente a fala daquela menina. Me pegou muito fortemente a fala de um cidadão, um pequeno empresário do interior de São Paulo, não sei qual a cidade, no sentido de que ele disse assim: eu vim aqui para perguntar para vocês, senadores, políticos, deputados, para que aquele cara falou por mim? Para que vocês servem? Para que nós elegemos vocês? Para que vocês nos custam tão caro? Por que nós gastamos tanto dinheiro com vocês? Vocês não servem para porra, desculpem. Vocês não servem para nada. A essência da fala daquele cidadão foi essa. Vocês não servem para nada. Esse é o final, estou assistindo até o final. Vocês não servem para nada, porque eu saí da minha casa, deixei a minha mulher, deixei meus filhos, estou aqui há 30 dias, adoeci, tive desinteria, tive não sei o quê, mas estou aqui porque eu estou lutando pela minha liberdade e pelo meu país. Ele não estava pedindo golpe. Ele não estava pedindo golpe. Então eu achei impactante a fala daquele cidadão. E achei também muito impactante a fala daquele índio bonitão que estava lá com palha de onça, com um cocar muito bonito. Tinham vários índios falando. E ele falou o seguinte: chega de conversa. Nós estamos há 30 dias esperando alguma coisa. Chega de conversa. Será que a nação inteira, e aqui não tem mais indígenas, e não tem mais. Não somos mais indígenas, não somos mais indígenas nem civilizados, nós somos uma multidão de brasileiros irmanados e submetidos por um homem só. E será que todos nós vamos ter que baixar a cabeça para esse cidadão? Então, assim, para mim, as falas mais impactantes foram a fala dessas pessoas. Os outros apresentaram soluções técnicas, mas eu entendo que este sentimento, eu acho que ele ficou claro, o sentimento da população que a está trazendo para as ruas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Queria que tu não fingisse da resposta e me respondesse. Eu não sou de fingir a resposta. Cadê Bolsonaro? Pois é, eu também gostaria de. Cadê? Eu gostaria de ter essa resposta. Aliás. É sabedoria ou é medo? Eu vou te colocar duas situações. Primeiro, eu gostaria de ter, neste momento, o Bolsonaro que governou o Brasil. O falastrão. E gostaria de ter, no governo do Brasil, o Bolsonaro que nós estamos tendo hoje. Pois é, se ele tivesse passado 4 anos assim, né? Eu acho que tinha dado todo problema. Entendeu? Pelo menos não teria motivo para mim falar. Mas cadê Bolsonaro? Eu quero crer. O que as pessoas estão falando, que foste nos movimentos, é nesse sentido que eu te pergunto. Não é só no sentido pessoal, é no sentido do que tu, como faz parte do foste, no movimento, pela ligação maior, eu perguntei, me diz o que as pessoas estão ansiando, estão falando, estão pensando com relação a isso. Não há uma unanimidade em relação a isso, né? Mas eu quero crer que tanto o presidente Bolsonaro quanto o seu staff, eles têm 30 dias de governo. o seu staff, começar de hoje, sobretudo ligado às Forças Armadas, tem uma grande dificuldade de entregar o comando dessa nação depois de tudo que foi feito. Tu acha que eles terão? Eles têm uma grande dificuldade de entregar o comando da nação para um indivíduo pelo qual eles não têm o menor respeito. Um indivíduo que não é conversa. Ele foi efetivamente condenado por 9 juízes. Foram 9 juízes que avaliaram, que analisaram a causa dele. Foram 9 juízes, inclusive estes. E estes até que o descondenaram, eles não disseram que ele é inocente nem que ele não praticou aqueles crimes.
Aliás, a materialidade do crime é vistosa, são 5 bilhões de reais devolvidos lá em Curitiba. Vamos analisar friamente essa questão, Charles. Só quero pontuar um detalhe. Portanto, A materialidade do crime, pelas normas de processo civil, e a gente sabe disso, quem estudou processo civil, aí seria penal, né? Pelas normas de, não civil, perdão, pelas normas de processo, elas se dão, e aí, no sentido geral, vamos ampliar mais ainda. A materialidade de qualquer discussão na justiça, em essência, nesse caso especial, salvo os processos originários do Supremo, elas se dão nos 2 primeiros graus. Sim. Então, assim, a materialidade do crime, se não é o crime originário do Supremo, que não era o caso, não era o caso, ela se dá e ela se extingue no primeiro e no segundo grau. Vamos lembrar que para tu fazer um recurso aos tribunais superiores, tu não discute mais questão de fato. A discussão é apenas de direito. E outra coisa, também ninguém disse, veja só, a materialidade se exauriu. A materialidade está lá. Não, ela se exauriu e foi julgada e foi concluída. Outra coisa, ninguém disse também que ele não era o autor. Pois é. É importante que se diga. Você tem a materialidade e você tem o autor. Ninguém disse, não, ele a não era o materialidade autor. foi comprovada. Foi comprovado. E a autoria também não está mais sendo discutida. Não se discute. Ninguém disse que ele não era o autor. Né? O que se disse foi o seguinte: esse julgamento é uma filigrana processual que é isso que a população não entende. São normas outras. Para levar o STJ, para levar o Supremo, são normas outras, não normas de fato. Você não vai mais discutir materialismo. Não se discute mais isso. Aliás, até tem são questões de direito. súmulas que vedam. Que pedem isso. A reapreciação de matéria fática. Então, tanto no Seara Civil quanto na Seara Penal. Todas elas. Então, assim, esse é o problema. Então, eu compreendo que há essa dificuldade. Eu compreendo que há uma insegurança tremenda. Eu me pergunto com muita frequência e não encontro a resposta, por que esse código-fonte não foi entregue para as Forças Armadas? Não se confia nas Forças Armadas? Será que as Forças Armadas vão dar uso diverso, ou enfim, por que esse código-fonte não foi entregue para as Forças Armadas? Não entregue para o PL, não entregue. Mas por que não foi entregue para as Forças Armadas? Essa história do Paulo, eu te confesso mais uma vez, eu sou meio burro para isso aqui, eu acho que a conclusão do Chico com relação a essa parte de informática, eu queria ser mais preparado. Assim, eu ainda não consigo entender muito bem essa coisa do código-fonte. Eu te confesso, eu até assisti a fala do argentino, daqui, eu olhei outras pessoas falando e eu não consigo entender. Eu ouvi um comentário que o Linux, Linux, um programa aqui. Ele tem menos linhas de comando do que tem esse código-fonte da urna eletrônica. Com o Linux você vai à lua. Eu vi um comentário que o Windows é mais complexo. Tem 40 milhões de linhas no seu código-fonte, 40 milhões de linhas. Você, para uma urnazinha, para que 17 milhões de linhas para conferir ali uns números? É um negócio muito estranho. Muito complexo, com uma coisa muito simples. Né? E aí eu lhe fiz uma pergunta. Para mim? Eu lhe fiz uma pergunta, por que ele não entregou o código-fonte? Mas eu também tenho a minha conclusão. Você gostaria de ouvir? Eu quero falar sobre essa questão aí do código-fonte. Eu prefiro que tu fale sobre o código-fonte. Eu quero indagar sobre eu não entendo dessa. O meu conhecimento disso aí é muito superficial. Mas tu quer saber? A minha opinião por que não entrega o código? Mas deixa eu te falar o que eu acho mais estranho. O que eu acho estranho é que nos boletins. Isso eu acho estranho. Nos boletins de urna, que é, pelo menos eu vou até voltar e conferir agora, esses dias, para na próxima live eu vou pensar nisso, que nos boletins de urna, aquela coisa da numeração repetida. Isso é estranho, porque realmente, o cara até ontem no Senado, ele falou, tá todo celular, todo aparelho, qualquer porcaria que tu tem um número de é o único indivíduo. O carro ele tem um número de chassi. Então, assim, esses aparelhos, 200 milhões de aparelhos, mais simples, do mais barato que tiver, 100 reais. São todos diferentes. São todos diferentes, tu tem um códigozinho rastreado. E assim, e aí eu te pergunto, como é que tu não consegue lá, isso é estranho, na urna, depois saber, na sessão tu já entrou, tem a curiosidade de entrar na tua sessão e ver lá, porque aquele númerozinho é que vai identificar a urna que tu votou, não é não?
Não, Mas não, olha, isso é estranho. eu vou te falar. Não, isso eu acho mais estranho. Eu Eu não entendo, mas isso eu entendo. vou te falar